Olá, minha gente. Estamos aqui mais uma vez levando informação para vocês e dicas importantíssimas. Olha que hoje aqui tem dicas bem interessantes, tá bom? Eu estou com mais dois excelentes profissionais aqui conosco. Doutora Caroline Schaubrock. Schaubrock. Acertei, gente, dessa vez. Já estou ficando de casa, E, né? e doutor Derbal Dávila. Exato. Prazer tê-los aqui. Prazer todo meu. Doutora Caroline, vamos começar com a senhora. Vamos. Conta um pouquinho da sua história. Já sei que já teve uma vez aqui, a segunda por enquanto. Vamos lá, advogada há quase 18 anos. Dezembro aí já faço 18 anos de advocacia. Quase 10 já atuando na área criminal. E hoje tenho meu próprio escritório, tenho uma bagagem de atuação jurídica em grandes empresas, mas depois que abri meu escritório, formatei a área de atuação do escritório dentro da área criminal, empresarial e com um braço tributário por conta de assessorias que presto no escritório para empresários e empresas. E é um prazer estar aqui novamente para falar de um assunto que está todo dia na mídia, todo dia na internet, nos jornais, e acho que vai ser importante esclarecer um pouquinho a todo mundo sobre esse assunto. É sobre os Rifas e jogos ilegais e Isso. muitas prisões acontecendo por conta disso. Quase não está tendo isso hoje em Quase dia, não né? tá De tendo. maneira nenhuma. Nossa. Mais de uma vez por dia, muitas operações acontecendo, e aí tem muita gente querendo entender o porquê que isso está acontecendo, quais são as implicações legais e criminais, principalmente, por detrás disso tudo, e por isso que eu estou aqui hoje para ajudá-los a entender sobre esse assunto. Falei para vocês, tá vendo? Isso é só o primeiro. Vamos para o segundo. Doutor Derbal, por favor, se apresente. Bom, boa tarde, né, ao Eduardo, boa tarde, doutora Caroline, boa tarde a todos. Prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Minha atuação durante muitos anos, ela seguia a linha do direito empresarial, direito tributário, então se relacionava com uma outra atividade que eu exercia. Mas dos últimos 7 anos para cá, a vida acabou me levando para um direito que eu, inclusive, fazia chacota em sala de aula, quando eu falava para os alunos que eu jamais ia discutir fogão de 6 bocas. Então, a vida me trouxe hoje para a especialização no direito de família, né, em todas as suas nuances, e do direito de família a gente acabou indo para o direito criminal com um foco muito grande na Lei Maria da Penha, exatamente nas falsas acusações de violência doméstica, que é um assunto que hoje vem atormentado muito os homens, que a gente tem evidenciado e tem debatido muito, é que cada vez mais a gente tem tido direitos, e não se nega direito para as mulheres, mas tem havido uma redução drástica em relação ao direito dos homens. Então, direito de família e o braço também na área criminal. Caramba, tá vendo? Eu avisei. Por isso a pergunta. Isso pode, doutor? Doutora Caroline, vamos começar com a senhora. Vamos lá. Diariamente temos visto notícias de prisão de influenciadores por causa de rifas e jogos online. O que está acontecendo, doutora? O que há? Exato. Todo dia, logo cedo, o noticiário já traz pra gente a notícia, a informação de que determinado influenciador, principalmente os influenciadores, porque são pessoas são quase celebridades, né? Celebridades. As atuais celebridades são os influenciadores digitais, contas enormes e seguidores fiéis. E essas pessoas sendo levadas à prisão, envolvidas em investigações criminais relacionadas a principalmente rifas e jogos online. E aí o jargão do jogo do tigrinho acabou virando um sinônimo de criminalidade com relação a esses jogos ilegais, mas na verdade tem vários outros jogos que, a depender de como sejam divulgados, de como sejam veiculados por essas pessoas, são objeto de investigação criminal e, consequentemente, acusação e imputação criminal contra quem está realizando essa divulgação e a realização dessas rifas. Então, por isso que esse assunto está pipocando tanto na mídia, está sendo tão importante falar sobre isso, porque tem muita gente que não está entendendo, e é importante dizer que isso é uma conduta que não é realizada somente por influenciadores digitais com contas grandes, mas por pessoas comuns também que acham que, à medida que
visualiza um influenciador realizando uma rifa com promessa de ganho rápido, fácil e de valores exorbitantes, podem também realizar as suas rifas nos seus perfis e, consequentemente, faturar com isso. E estão desinformados com relação aos riscos envolvidos. E daí o motivo pelo qual estou aqui hoje para falar sobre esse assunto e justificar, apresentar para vocês o porquê que tantas operações estão acontecendo e, consequentemente, influenciadores sendo presos, envolvidos em investigações que tenham por objeto a realização de rifas online e a divulgação de jogos online, à semelhança do jogo do Tigrinho. Eu te perguntar agora se dá cadeia, mas a senhora já respondeu, né? Vamos falar Claramente. bastante sobre isso. Agora, muitos desses influencers, eles argumentam que não sabiam, né, que realizar rifas e divulgar esses jogos pudessem resultar em acusação criminal, por exemplo. Pois é. É uma questão que realmente acontece, é muito comum de acontecer. A justificativa: eu não sabia que divulgar o jogo, realizar uma rifa, eu entrego o prêmio direitinho, as pessoas pagam pelo valor da rifa e o prêmio é entregue, é tudo muito bem controlado e transparente. Só que falta o conhecimento, a informação e a preocupação com relação à regularidade da realização dessas rifas e da divulgação desses jogos. Quanto às rifas, é importante dizer que é um procedimento que deve ter uma autorização específica para a realização dessas rifas. Não é qualquer pessoa que pode realizar uma rifa. A lei determina um procedimento para obter autorização e, muito especificamente, quem pode realizar rifas, ter autorização para realizar essas rifas, geralmente são instituições beneficentes, filantrópicas, que realizam o procedimento com um prêmio a ser entregue ao final para que obtenham um faturamento a partir da realização da rifa e possam, então, auxiliar na causa daquela instituição. E aí as pessoas estão realizando essas rifas de uma forma bem própria, sem observar o que determina a lei, e elas, na maioria das vezes, estão sendo consideradas uma prática de jogos de azar, à semelhança dos jogos online. Isso faz com que a pessoa acredite que está realizando uma rifa de uma forma correta, transparente, adequada, mas na verdade não. Então o grande ponto aqui é que as pessoas entendam que o fato de desconhecerem a lei no que diz respeito ao impedimento de realizar esse procedimento sem autorização, esse desconhecimento não pode ser argumentado no sentido de isentar a pessoa de eventual responsabilidade, inclusive do ponto de vista criminal. Então, daí a importância enorme de sempre ter uma assessoria, ter um acompanhamento jurídico em toda atividade que uma empresa, um empresário vai realizar e que envolva faturar com ela. É fundamental ter assistência de um advogado, de uma advocacia especializada para identificar esses possíveis problemas, esses riscos e, consequentemente, eventuais investigações criminais, acusações e condenações criminais, prisões, como a gente já falou aqui no início da nossa conversa. E se eu não me engano, eu acho, não sei se eu estou errado, tem sempre alguma coisa, um códigozinho do lado, autorização, número tal, tal, tal. Nos jogos não tem alguma coisa nisso aí? Quando ele é legal, né? Quando ele tem autorização. Nós estamos num momento em que essa legalização dos jogos, elas estão em discussão, estão sendo discutidas e encaminhadas no sentido de serem legalizadas, mas a questão é que não envolve tão somente realizar uma rifa ou divulgar um jogo. Quando a gente fala de rifas e jogos online, nós estamos basicamente falando de contravenções penais, que são, digamos, condutas consideradas como criminosas, mas que têm uma penalidade relativamente branda. A gente está falando aqui de uma pena de, no máximo, 1 ano de detenção, prisão. Porém, quando a gente percebe como se dá a articulação e o tratamento dos valores auferidos com essas rifas e esses jogos,
Aí é que a gente entra num campo bastante preocupante, porque estamos falando de possíveis crimes de lavagem de dinheiro, associação ou organização criminosa, sonegação fiscal, e aí o buraco vai ficando muito mais embaixo. As pessoas, infelizmente, faturam com essas condutas, com esses procedimentos que já se iniciam supostamente de uma forma ilícita, e ela se desdobra, ela se agiganta para crimes ainda mais graves e que resultam em penalidades graves na mesma proporção. Então, infelizmente, nesse momento, parece que vivemos uma certa pandemia desse tipo de procedimento, e por isso é que temos visto tantas pessoas envolvidas e presas no âmbito de operações que investigam crimes dessa natureza. E comentam e falam alguma coisa referente à lavagem de dinheiro também, né? Diz que anda por aí também a lavagem de dinheiro. Exatamente, porque o dinheiro entra a partir de um procedimento, de uma realização de rifa, de divulgação de jogos que, principalmente dos jogos online, os influenciadores e as pessoas de um modo geral não sabem quem ou que empresa está por trás desse procedimento, desse jogo em si. E muitas dessas empresas e pessoas por trás desses jogos podem estar justamente utilizando a divulgação e o faturamento nesses jogos para lavar dinheiro de origem ilícita, numa tentativa de transformar esses valores em valores lícitos quando entra no sistema financeiro. E aí, às vezes, é por conta dessa identificação que, na investigação, automaticamente os policiais, a polícia, a autoridade policial requer busca e apreensão de bens, relatórios financeiros das contas correntes, das operações financeiras que as pessoas executam a partir do momento que receberam esses valores em suas contas, apreensão de automóveis, bloqueio de imóveis. Então, acaba se tornando assim uma coisa desesperadora. E aí é quando geralmente o influenciador ou a pessoa que realiza esses procedimentos se dá conta da bomba que está envolvida, porque realmente é algo assim bem grave, a polícia é bem rigorosa e chegou no momento de bloquear um bem, fazer uma busca e apreensão, a pessoa não consegue fazer nada nesse momento, tem que atender a ordem da polícia e da justiça. De fazer uma varredura mesmo, né, na vida da pessoa. É uma varredura. Vira a vida da pessoa de cabeça para baixo, não tem privacidade no sentido de ocultar os seus bens que estejam em seus nomes, conseguem até quebrar o sigilo de telefone, vasculhar as redes sociais, a troca de mensagens, as ligações, tudo depende, claro, do que está envolvido na investigação relacionada a determinada pessoa que possa estar cometendo essas ilicitudes, não é? Mas realmente é uma varredura que é feita na vida da pessoa ou até da empresa, que podem existir empresas conectadas a essas pessoas e que existem pura e simplesmente para que a lavagem de dinheiro aconteça. Então, é realmente uma situação que eles puxam de todos os meios possíveis para identificar a origem do dinheiro e o destino desses valores. E justamente nesse momento é que eles raramente identificam o crime de lavagem de dinheiro. Isso deve causar um impacto sem tamanho na vida deles, né? Os Sem influenciadores, celebridades, né? Sem sombra de dúvidas, porque é o que a gente vê, né? Às vezes sai uma notícia na mídia a respeito disso, coisa de segundos depois, os influenciadores já perderam não sei quantos mil seguidores, as marcas já cancelam os contratos de divulgação, de marketing, a pessoa tem que se justificar publicamente com relação a essas condutas, né? Nós vimos recentemente pessoas de grande referência e de grande repercussão nacional sendo presas e envolvidas nessas investigações e que inevitavelmente tem que se justificar perante o público e perante até o seu público de seguidores, que eu digo. Então é muito, muito comum, se não quase que
quase que certo que a imagem da pessoa que está envolvida nesse tipo de investigação, só investigação, é importante dizer, porque às vezes não se trata nem de condenação, da confirmação dessa conduta ilícita, são muitas perdas envolvidas, são muitos estresses e impactos financeiros, de imagem, psicológicos, emocionais, ao ponto de muitos não conseguirem se reerguer, empresas, se estiverem envolvidas, fecharem as portas, não conseguirem se manter no mercado por conta, às vezes, única e exclusivamente de uma investigação criminal que esteja tramitando em face da pessoa ou da empresa. Agora, uma curiosidade. Sem citar nomes, você já tem um caso famoso aí que eu sei desde a última vez. Mas não precisa citar tenho mais nomes. Tenho mais de um. Acredito que sim. Não posso citar, Lógico, claro. lógico. Mas é muito fácil para quem tiver interesse no assunto pesquisar sobre operações e rifas ilegais, lavagem de dinheiro no Google e com certeza virão no mínimo 10 a 20 notícias diariamente sobre esse tipo de esquema, vamos dizer assim, de ilicitude e que estão na mira da polícia e da justiça para que eles possam coibir essas condutas. Ou seja, isso não pode, doutor. É melhor tomar Não. muito cuidado. Se tiver envolvido, se a pessoa ou a empresa estiver envolvida nesse tipo de investigação, é claro que cabe a defesa por parte certamente de um advogado criminalista, e às vezes é um trabalho que é feito de forma conjunta com advogado tributarista, porque vai ser necessário avaliar declaração de imposto de renda, declaração de bens, e aí sim é um trabalho árduo, grande, penoso, mas tem defesa e é importante dizer que em muitos casos, sim, a defesa consegue demonstrar que não se trata de lavagem de dinheiro, que não se trata de organização criminosa, que não se trata de uma conduta com o fim, com o dolo de cometer aquele ilícito. Às vezes, mesmo tendo havido a divulgação de um jogo, mesmo tendo havido a realização de uma rifa, há a possibilidade, sim, de se apresentar uma defesa com o intuito de demonstrar que não havia a intenção de alcançar o que diz o tipo penal especificamente com relação à configuração daquele crime, daquela ilicitude. Então, seja na prevenção, seja no momento de responder e se defender num processo, a importância é enorme de ter um advogado, um especialista ao lado para cuidar disso tudo. Que recado você daria para esse pessoal? Olhando para a câmera ali. O recado é realmente de muita cautela, muita atenção. O mercado digital, as redes sociais estão aí para todo mundo e eu acho que se tornou a grande vitrine, o grande currículo e a grande loja aberta para todas as pessoas, para todos os profissionais. Mas é importante conduzir esses perfis, essas publicações e esses negócios, digamos assim, de forma responsável, de forma profissional, e para isso é importante ter assessoria de profissionais especializados que possam principalmente identificar esses riscos, mitigar esses riscos, porque corrigir o problema depois é muito mais difícil, embora tenha a possibilidade de defesa e correção, mas sempre que for possível se prevenir, se precaver, com certeza, o melhor caminho. É isso aí, gente. Cuidado, cuidado. E, como sempre, vamos falar mais uma vez aqui. Em qualquer caso desse, tenha sempre a consulta do advogado, ou acompanhado do advogado, ou vai no cartório, ou é prisão. Você tem que estar acompanhado do advogado, tem que estar assessorado pelo advogado para você não fazer besteira. Tá? Então, por favor, abre o olho. Doutor Aderbal Vidal, e aí? Esse aí que tu veio falar aí, que eu achei, aquela vez que a gente conversou, Sim. você falou um determinado número de uma pessoa, né, Sim. que tinha não sei quantos processos, vou já chamar assim, né? E eu fiquei abismado, mas vamos lá. Vamos lá. Direito de família. É interessante isso aqui, porque muita gente às vezes fala e não sabe ao certo o que realmente é, né? Quais são as principais questões
que ele abrange no dia a dia de um advogado? Então, o direito de família ele é muito amplo, né? E ele é amplo porque a nossa vida, né, em sociedade, a nossa vida em família, ela é ampla. Então, a gente trata de questões, eventualmente, né, do casamento, né, o desfazimento do casamento, hoje é, né, pelo divórcio. Você tem, quando não tem o casamento, mas você tem famílias com união estável, e aí você tem o desfazimento dessa união estável. Quando a pessoa falece, então ela deixa bens, e aí você tem que ter um inventário. Você tem os sistemas de adoção. Então, ele tem uma amplitude muito grande. Agora, aquilo que ocorre muito no dia a dia é quando você vai para a área da família e que existe criança. Tanto que a gente fala dos princípios. São aquelas questões que elas não estão em lei, mas que elas devem ser observadas como um farol. Então, quando você tem criança numa relação de família, o princípio que tem que ser observado no topo da pirâmide é o princípio do melhor interesse da criança ou, eventualmente, do adolescente. Então, é o melhor interesse para aquela criança ou para aquele adolescente. E quais são as coisas que envolvem, né, esse momento? Aquela velha história, né? Quando você casa, você tá apaixonado, quando você junta as famosas escovas de dentes, então é o meu bem. E quando você separa, são meus bens, né? Então é um conhecido brocardo, né, que se fala. Mas o mais importante não está relacionado aos bens, né? Porque o bem é uma questão material. Óbvio que há interesse é questão patrimonial. Mas quando a gente fala em criança, você tem a definição específica, porque como você imagina um bebê, né? Ele precisa viver, ele precisa se alimentar. Então está em xeque a questão da pensão alimentícia. Quando você faz, né, numa separação, vai ter que se discutir também qual é a guarda, né, que vai ser adotada. A regra hoje, né, a guarda compartilhada. A partir daí você tem também a regra de convivência. Então, todas essas decisões que envolvem a situação da criança, tanto que a busca hoje é você ajudar, esses casais. Mas eu particularmente tenho uma questão muito específica, né, que eu trago, que o primeiro momento, que é a função, inclusive, do advogado fazer isso, e eu, por um propósito de vida, levo isso muito a sério, é você tentar evitar a separação, tentar evitar o divórcio. Hoje nós vivemos uma crise de identidade muito grande na sociedade e, por conseguinte, na família. Ninguém casa, né, querendo se separar. E os efeitos de uma separação, e aí, olhando para a câmera, eu já vou deixar um recado para todo mundo. Por favor. As pessoas não têm ideia de que quem mais sofre são exatamente as crianças. Aliás, eu costumo dizer que num processo de separação, você não tem ganhador e perdedor. Todos são perdedores. Porque ali não se vão somente as derrotas na questão patrimonial, mas vão as derrotas na dificuldade da convivência, dificuldade de projetos, dificuldade de sonhos. E hoje a gente tem visto esse reflexo na sociedade justamente porque está muito mais fácil você trocar de relacionamento como se troca de roupa e roupa de banho. E é mais fácil ainda. Então, infelizmente, é isso que a gente tem visto e eu, particularmente, tenho sempre essa busca incessante de gerar uma mediação, tentando evitar que os relacionamentos se desfaçam. E alguns a gente tem conseguido êxito, graças a Deus. Eu acho que a guarda compartilhada é fundamental referente a isso, né? Dependendo das pessoas, né, também. Como se divide o tempo das crianças com os pais na guarda compartilhada aqui no nosso país? É sempre a melhor solução para o bem-estar da criança, a criança ficando mais com a mãe do que com o pai? Pode isso, doutor? A primeira coisa que não pode, e que infelizmente a gente vê até que muitos profissionais da área do direito confundem, porque o nome não é bom, o nome não ajuda. Quando você fala em guarda, você tem a ideia de custódia, de você guardar para si. Só que para o direito de família com relação às crianças, a guarda não tem nada a ver com isso. Quem trata isso é a regra de convivência. Mas o que é então a guarda? A guarda são as decisões que você toma em prol em relação à criança ou adolescente. Exemplo, qual escola vai estudar, qual médico vai visitar, eventualmente se vai ou não vai tomar uma vacina, em qual cidade vai morar. Então, se vai fazer um curso, vai fazer uma ginástica, vai fazer um balé, essas decisões da guarda compartilhada, elas precisam ser consensuais. Então, numa guarda compartilhada, tanto a mãe quanto o pai têm que ser ouvidos.
E isso é um problema muito sério, porque as próprias instituições, as instituições de ensino, as atividades extracurriculares, os hospitais, não entendem, porque isso, de alguma maneira, ainda é novo. Então, acaba colhendo, muitas vezes, e quando é mal intencionado, a decisão de um só. Então, a guarda diz respeito às decisões que são tomadas para o futuro da criança. Já a regra de convivência, aí sim, a sua pergunta, o que é melhor? Como é que é dividido? Qual o melhor arranjo? Hoje, na questão da regra de convivência, e quando se fala em guarda, você tem, quando é consenso, você pode articular aquilo que sempre vai ser melhor para a criança. Então, há algumas definições, que talvez seja mais clássica, final de semana, cada 15 dias, e aí eu trago aqui uma referência, da gente extirpar, acabar com o termo chamado visita. Criança não precisa de visita, criança precisa de convivência do pai e da mãe. E, aliás, quando a gente fala nessa situação, que muitas vezes numa discussão, o pai, eu tenho o meu direito de conviver, de visitar o meu filho. Não. O direito maior é da própria criança. É a criança que tem o direito de conviver tanto com o pai quanto com a mãe. Então, nesses arranjos, você pode ter, por exemplo, que a criança passe uma semana inteira, de domingo a segunda, com o pai e a outra semana com a mãe. Então, isso vai muito de como você vai ter a dinâmica para que a regra de convivência, em que tempo convive com um e com o outro. O que a lei define é que haja um equilíbrio dessa convivência por questões naturais e óbvias, para que você possa absorver os valores. Por exemplo, numa situação, né, da guarda compartilhada, nada impede que um pai professe uma crença religiosa e a mãe professe outra. Então, para a criança o ideal é que ela seguisse na mesma linha. Mas como a gente vive num país leigo e não se pode delimitar, então é importante que ela conviva tanto num período com o pai quanto com a mãe, para que ela possa absorver os valores de ambos. Também acho. Uma outra coisa que eu acho que as pessoas têm bastante dúvida, alienação parental, Uhum. né? Hoje em dia tem se falado muito nisso, né? E a revogação da lei que trata sobre ela, o que é alienação parental exatamente. Como a justiça brasileira trata esse tipo de situação? Esse é um tema triste. Existem algumas discussões, né? Primeiro, é importante que se diga o seguinte: alienação parental, diferente do que muita gente acha, não é crime. Não existe tipificação penal para alienação parental. A lei que existe hoje visa combater os chamados atos de alienação parental. E como é que é esse nome estranho? Alienar. Então, imagina que você tem o pai e uma mãe, houve então o divórcio, houve a separação, foi um divórcio litigioso, e aí você entra o sentimento de posse. Então, a mãe entende que aquele filho é mais dela, o pai quer entender que o filho é mais dele, e aí começa a guerra. E nessa guerra, aquela guerra de perdedores, todos perdem, mas quem mais perde é a criança. Quando você começa a tomar atitudes do tipo não utilizar o sobrenome do outro genitor. Então, na hora de você colocar na caderneta da escola, você tem lá, a criança normalmente tem 2 sobrenomes, coloca só o sobrenome ou da mãe, ou eventualmente do pai. Quando você começa a falar mal o tempo todo do outro genitor. Olha, o seu pai não presta, o seu pai não vale nada. Quando você começa a criar informações na cabeça da criança com o sentido de acabar com o vínculo entre a criança e o pai ou a mãe e até os demais familiares, normalmente os avós também. Então, a alienação parental ela se estende para os demais familiares. E qual é que é a grave situação? Existe uma lei que trata, e quando é identificada a prática de atos de alienação parental, se eventualmente um dos pais tem a guarda unilateral e não a compartilhada, você tem penalidades, inclusive, que pode inverter essa guarda. Por quê? Existe a figura do mau uso da guarda. Porque se o objetivo da guarda, se ela foi unilateral, é conduzir o futuro adequado da criança, e você começa a utilizar isso de maneira ruim, de maneira nefasta, prejudicando, alienando essa criança do outro genitor, os efeitos psicológicos na criança são terríveis. E aí, nesse ponto, há uma discussão que nós vivemos, dentre os problemas da sociedade, uma febre tremenda de falsas denúncias envolvendo crianças.
é muito comum. Normalmente a mãe diz que o pai causou um abuso sexual nessa criança. E ela faz isso mal intencionada com o objetivo de afastar o filho, a filha do pai. Isso, sem dúvida nenhuma, é a pior prática de ato de alienação parental no seu nível mais baixo. Porque a partir daí a consequência é você acabar com essa convivência, ainda que temporária. Só que laços que você constrói leva-se uma vida. E quando você passa meses, 1 ano, 2 anos, quando você perceber, essa criança já nem reconhece direito aquele pai, aquele genitor, aquele mãe, aquele familiar. Então há uma discussão se a lei de alienação parental está colocando as crianças de uma maneira vulnerável na mão de um suposto abusador. Então há um movimento hoje com a tentativa de se caçar, de se revogar a lei de alienação parental. O que eu sempre digo, e aí com base na questão da psicologia, e aí eu trago até a informação, eu quando começo a iniciar na área do direito de família, eu percebo que não era suficiente somente as informações do direito. Então eu fui buscar a minha especialização em psicologia positiva, que me trouxe embasamento para poder tentar entender melhor esse arranjo, esses efeitos que ocorrem na família. Significa dizer que, ainda que a lei de alienação parental seja revogada, a alienação parental não deixará de existir. Porque a alienação parental é um efeito psicológico que gera danos assim tremendos. Pra você ter uma ideia, Eduardo, eu vou tomar o cuidado até de fazer uma leitura aqui. Quando você tem na questão da alienação parental, uma das formas, a ausência do genitor, quais são os efeitos e as consequências? Olha que situação alarmante. Esses dados, eles têm origem no Centro de Controle de Doenças, um dos renomados e mais respeitados órgãos de controle dos Estados Unidos, em Atlanta, que, de acordo com diversas pesquisas, chegou à seguinte conclusão. Observe os números alarmantes. Mais de 75% dos detentos cresceram em lares sem pais. Os suicídios, 63% dos casos de suicídio advêm de casas sem pai. Os moradores de rua, 90% da população dos moradores de rua são egressos de pessoas que cresceram em casas sem pai. 85% de todas as crianças com distúrbios mentais vêm de casas sem pai. 80% de todos os casos, e aí tem um termo, né, que quando você vai para a rede social não pode, que é de estupradores, eles vêm de casas sem pai. E último dado, 71% dos jovens que largam os estudos vêm de casas sem pai. Então, se a gente está falando aqui do pai que abandonou porque ele não conseguiu realizar suas atividades como pai, é uma questão. Mas o que a gente vivencia hoje são dificuldades enormes de pais que querem ser pais e não vêm conseguindo por essas limitações que a sociedade, através de práticas de ato de alienação parental, vem provocando. E isso vai se enquadrar nessa estatística. Então é um apelo que eu faço para que você, pai, para que você, mãe, entenda que mesmo que você tenha os problemas de uma conjugalidade que não foi avante, entenda que o melhor interesse é do seu filho. Filho precisa de mãe e precisa de pai. É verdade. Com certeza. Se liga, hein, papai, mamãe. Se liga. Agora uma coisa interessante, porque tem que se entrelaça, né, o direito de família com os casos da Lei Maria da Penha, né? Tem tudo. Não deveria ter, né? Não, sim. Se você me perguntasse, isso pode, doutor? Mas eu te diria assim, não deveria não poder. deveria. Uma coisa é quando a gente trata na esfera civil, no âmbito do direito de família. O direito criminal é quando você comete, né, um fato que é reprovável na sociedade. E o que aconteceu, o que vem acontecendo nos últimos tempos? É necessário que se diga que é reconhecido e é sabido que as mulheres efetivamente sofrem violências domésticas. Um crime na calada da noite, né, escondido, e a lei, no ano de 2006, a 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha, veio para tentar equalizar
e dar voz a essas mulheres que sofriam, estavam sendo caladas. O problema é o mau uso da Lei Maria da Penha. Porque com o mau uso da Lei Maria da Penha, virou hoje uma enxurrada das chamadas medidas protetivas de urgência. E o que você falava aqui no início, existe um caso que nós divulgamos, em que uma mulher conseguiu a façanha de, em apenas 2 anos, conseguir 56 medidas protetivas no período de apenas 2 anos. Porém, com vários companheiros diferentes. Se você fizer uma conta matemática, a gente considerar que, né, que o ano tem 12 meses, 2 anos 48, essa mulher conseguiu mais de 2 medidas protetivas por mês. Então, assim, tem que ter se colocado muito a risco. Esse é um exemplo clássico de que a lei está sendo mal utilizada. E quais são os efeitos dela? Quando você coloca uma medida protetiva de urgência, em regra, é contra a mulher. Só que para você, quais são as sanções comuns? Você é proibido de manter contato, você é proibido de manter proximidade. Se você estiver morando junto, você é homem, porque a lei só vale para a mulher. O sujeito passivo da Lei Maria da Penha é somente mulher. Se mora junto, ele é colocado para fora da sua casa, do seu lar, ele não pode continuar, e aí envolve os casos de pagamento de pensão e etc. E se a gente entende que de fato aconteceu uma violência, é claro que é uma situação que o Estado vem através dessa lei e vai coibir e vai dar essa condição. O problema é que você tem uma enxurrada hoje impressionante de falsas denúncias. São insatisfações que você tem na separação e, por vingança, então as mulheres acabam se utilizando dessa ferramenta que é tão importante para as reais vítimas. Nossa. Como é que pode, né? 50. Isso é um caso. Homens diferentes. Homens diferentes. Vou nem fazer a pergunta. Isso pode, doutor? Porque já está aí. Não, isso deliberadamente não pode. Não deveria, não poderia. Aí, quais são os principais conflitos que surgem em disputas de guarda? E como o advogado de família pode ajudar a resolvê-los? Acho que o senhor já meio que respondeu isso aí. Quando a gente fala nessas questões, né, envolvendo aí a escola, né, a vacinação, ou seja, se você não chegou num consenso, então o que você tem que fazer? Tem que levar ao judiciário, porque se você toma uma decisão individual, então o advogado ele entra no sentido de tentar mediar e explicar que a decisão tem que ser em consenso. Olha, isso é uma coisa interessante. Muitas pessoas querem discutir, não pode ter guarda compartilhada porque não tem consenso. E tem uma situação muito interessante, que toda lei ela tem a sua exposição de motivos. E um dos parágrafos, né, dos motivos, na exposição de motivos para ter ingressado a lei da guarda compartilhada, o legislador ele explica, ora, se você quer consenso, se não tem consenso, o casal não se separaria, continuaria casado. Então, mesmo não tendo consenso, não impede que os dois juntos, definam sobre a guarda compartilhada e definam sobre o futuro dessa criança, desse adolescente. É verdade. Medidas de proteção ao menor. Em situações onde há risco à integridade da criança, como a justiça atua para protegê-la e quais as medidas cabíveis? Aí, tem isso também? Nossa. Sim, é uma outra área, porque você vê, a gente está falando mais uma vez de crime, né, e aí a gente está falando de medida protetiva, só que agora não é para mulher, é para criança. Na verdade, essa lei, inclusive, ela é uma lei recente, ganhou o nome da Lei Henri Borel. Aquele episódio, né, sim, que a criança acabou vindo a falecer e estão visando uma proteção maior, então passou-se a dar voz para a criança através dessa lei. Ela tem um efeito muito interessante porque, analogamente, né, de forma semelhante com a Lei Maria da Penha, você também consegue uma medida protetiva de urgência para afastar aquele agressor da criança. E isso, obviamente, é importante. O problema é que começa a aparecer justamente as falsas acusações, e a criança, imagina uma criança de 3 anos, né? Uma criança. Ela não tem voz, ela não consegue chegar no Poder Judiciário e dizer o que está acontecendo. Quem faz isso? Normalmente o genitor, normalmente a genitora. Então ela faz uma denúncia com o objetivo de vingança para afastar o pai. E aí a situação é mais triste ainda. Porque você entra, e aí mais uma vez me socorrendo da psicologia, das chamadas falsas memórias.
Então, quando você começa a colocar na cabeça da criança que aquela situação constitui um abuso sexual, a criança começa a crer naquilo. Inclusive, há especialistas que confirmam que a criança ela mente, mas ela não mente por maldade. Ou ela mente para poder se proteger, porque ela vai para o pai e para a mãe, e aí ela precisa agradá-lo, e ela fala aquilo que o outro genitor quer falar, ou porque ela já não aguenta mais. Ela não sabe, ela está realmente em conflito psicológico total. Aliás, não é à toa que nós vemos aí hoje que uma das profissões que mais está crescendo são as terapias com psicólogo e psiquiatras, porque a nossa sociedade está totalmente adoecida, né? Ainda mais depois, voltando a falar de pandemia, né? Depois da Covid. Agravou ainda mais. Né? Agravou muito mais, né? E eu tenho uma enteada minha que ela é psicóloga e o atendimento home office, nossa, cresceu assustadoramente, né? O psicólogo acho que fica mais fácil, né? Mas Sim. você não precisa ter aquele... Tem pessoas que preferem, né? Mas hoje em dia tá muito no home office. Aí vem os efeitos psicológicos, né, ilegais. Quais são os crimes previstos na Lei Maria da Penha? Quais impactos psicológicos ilegais para os casos onde há alienação parental? Afastar os filhos dos pais? Então, na verdade, crime da Lei Maria da Penha, você só tem um, que é o crime do artigo 24A, que é o descumprimento de medida protetiva. O que você tem são as configurações das violências que são trazidas na lei. Então você tem a mais conhecida, né, a violência física. Você tem hoje a violência psicológica, que é o grande terror, porque hoje tudo é violência psicológica. E aí sim, no Código Penal, você tem um artigo especificamente, que é o 147B, que trata de violência psicológica. Você tem a violência sexual, você tem a violência moral e a violência patrimonial. Então, nessas questões, quando a mulher declara que ela está sendo vítima de algum desses tipos de violência, é assegurado a ela a medida protetiva de urgência. E, mais uma vez, recai naquele problema. Você que faz falsa denúncia de violência doméstica, você está prejudicando de maneira profunda as verdadeiras vítimas que sofrem, de fato, as violências. Com o passar dos anos, como o senhor avalia as mudanças no direito de família no Brasil? E quais são os desafios que ainda precisamos enfrentar? Quando a gente fala... A sociedade é dinâmica, a família é dinâmica, então a evolução, né, que se espera que aconteça, ela acontece todos os dias, né? A cada dia você identifica novos formatos, novos arranjos. Então você tem, de fato, né, um desafio. Mas eu te diria, Eduardo, e aí eu vou trazer, independente de qualquer crença religiosa, e eu particularmente respeito, mas que todos precisam respeitar, mas o que a gente percebe é uma ausência total dos princípios de família que nós temos, seja na religião católica, na protestante, no espiritismo, ou seja, que tem as bases, né, do cristianismo. Os ensinamentos, né, de Jesus Cristo, cada vez mais você vê que está se separando de forma absoluta. Você tem visto aí um estraçalhamento da família. Hoje, você tem homens com medo de mulheres e mulheres com medo de homens. E hoje estão evitando se relacionar. E se eles evitam de se relacionar, evitam de ter família. E quando se relacionam, o medo de ter filhos aumenta ainda mais. Porque você não sabe como que as coisas vão figurar. Então, acho que os desafios que nós temos, ele transcende na questão do direito, ele envolve muito mais políticas, né? Políticas no sentido de gerar um entendimento. Ou seja, ao invés de você gerar a pena, gerar a grande questão, por exemplo, hoje, né, a gente tem recentemente aí a lei do feminicídio, que fala-se muito, né, que de feminicídio, inclusive, tem outras coisas que são muito mais sérias ainda. Eu, particularmente, entendo, e há institutos de pesquisas que entendem como eu, que o agravamento da pena não vai diminuir o número de feminicídios. O que vai diminuir são políticas públicas que visam uma conscientização nessa relação. A gente falou pouco de feminicídio, né? Mudou alguma coisa na nova lei referente ao feminicídio? Teve alguma... Eu te diria que essa lei, ela é assim, para deixar a gente... Ela vale mais do que a do homem? Então, essa é a grande questão, né? A vida do homem,
ela vale menos que a vida da mulher? Obviamente que não. Porém, do ponto de vista da lei, essa lei, agora do dia 9 de outubro, a 14.994, ela traz, então, o chamado crime de feminicídio como crime autônomo, previsto no artigo 121A. Eu te digo que, assim, até as pessoas falam, agora é a pena mais alta do Código Penal, 40 anos, nem é. Ela pode chegar a 60 anos se essa mulher que for morta, ela for mãe. Então você pode aumentar a pena até a metade. Mas eu te diria que os grandes riscos que se corre hoje não é exatamente do feminicídio, porque eu não acredito que a intenção efetivamente do ser humano é matar. Tanto que a gente tem como primeiro crime, a doutora Caroline, que é a nossa grande especialista, né, da área criminal, é o primeiro crime que é você... É uma reprimenda, né? Matar alguém, pronto, você vai responder por isso. Mas são os efeitos que essa lei do pacote de majoração, né, de aumento das sanções dos crimes praticados contra a mulher. Na verdade, contra as pessoas do sexo feminino. E aí tem uma discussão sobre isso. Então você tem o parágrafo 1º do artigo 121A, que ele coloca duas situações ali. Os crimes, como é que você caracteriza, né, pela condição de sexo feminino? Quando você tem caso de violência doméstica ou quando você comete menosprezo ou discriminação. E aí eu perguntaria, né, para você, você consegue definir o que é menosprezo ou discriminação? Porque a lei não trouxe essa definição. Então ficou uma cláusula muito aberta. E olha qual é um exemplo muito prático. O artigo 92 ele traz os efeitos da condenação. Então hoje, se uma mulher eventualmente, né, ela diz que sofreu uma injúria, um dos crimes mais simples que nós teríamos aí, não que seja adequado, mas é um dos crimes menos gravosos, você pegar a honra subjetiva, né, chamar de feia, chamar de que não presta, enfim. O efeito de uma condenação, o juiz hoje ele não está autorizado a decidir se ele vai aplicar ou não. Automaticamente a lei diz, no artigo 92 do Código Penal, que o pai, no caso o pai, ele vai automaticamente perder, não é a guarda não, vai perder o poder familiar, que se envolve diretamente com a guarda e está acima ainda, porque você pode não ter a guarda compartilhada, só a guarda unilateral, e ainda assim você conseguir conduzir os futuros da criança. Só que não precisa ser violência doméstica, né? Então imagine que aqui você no seu estúdio, você é uma colega de trabalho, e aí você tem alguma desavença, algum entreveiro com ela, e a partir daí, você por conta disso também é acusado e condenado no crime de injúria. Se você estiver fazendo um concurso público, esse mesmo artigo 92 vai dizer que você não vai poder tomar posse daquele concurso público que você tomou. Então existem situações muito gravosas que essa lei trouxe, né? Aumento com dobro, com triplo. Então, digo para você, homem, toma muito cuidado na relação com as mulheres, porque infelizmente você está correndo risco. Não deixe de amá-las, mas fique atento quais são as situações que podem ocorrer no seu futuro. Eu acho até que isso aí é um dos motivos que talvez os homens hoje em dia tenham um certo receio até de se aproximar da mulher, né? Porque, obviamente, você tem que chegar na educação, lógico, e tudo, mas mesmo assim você fica com receio que a pessoa pode, de repente, vir um contra-ataque contra você aí, você fica... Se sentiu assediada, se sentiu ameaçada, se sentiu violentada psicologicamente, deu zebra. Pois é, você anda no ônibus, eu tenho até medo de passar assim por trás, no ônibus ou metrô, né? Você Boa fica atitude. receoso. Eu fico Acho que receoso. eu posso contribuir um pouquinho Eu ia aqui. te pedir exatamente isso agora. Pensou Porque na prática o que nós temos visto é uma supremacia da palavra da suposta vítima, da mulher que se intitula vítima de uma violência, de uma agressão, de uma violência psicológica, de um abuso de ordem sexual. E nós temos vivenciado na prática, nos processos, uma supremacia da palavra da vítima. E que nós sabemos que, pela lei e pelo entendimento jurisprudencial do nosso país, é muito importante a palavra dessa mulher, é óbvio. É muito importante também a gente sempre frisar que não estamos aqui fechando os olhos e virando as costas para as mulheres que efetivamente sofrem violências. Claro, Mas claro que também, não. enquanto operadores do direito, precisamos entender que estamos deixando de lado as regras processuais penais constitucionais e passando outras regras à frente disso tudo, e com isso temos visto condenações injustas, absurdas e em casos, inclusive, que a única, com todas as aspas, prova existente nos autos é a palavra desta mulher. Então, é claro que
Todos os casos merecem análise aprofundada, caso a caso, porém, é assustador o que nós temos visto por conta dessa supremacia, dessa importância, à frente, inclusive, do princípio da presunção de inocência de qualquer pessoa que supostamente cometeu um crime, está sendo investigada, está sendo processada, a ser analisada pelo juiz, por todo um sistema preparado para identificar se de fato houve crime ou não, mas esse próprio sistema está colocando à frente de todos os outros princípios e regras a palavra da vítima. Então, reforço aqui o recado do doutor Aderbal, preciso ter muito cuidado, porque realmente é muito preocupante. A instituição familiar, de fato, está se esvaindo e as pessoas morrendo de medo de se relacionarem. Queria também que a senhora falasse um pouquinho da Lei Maria da Penha. Acredito que você já deva vai ser difícil contribuir para além do que o doutor Aderbal já falou, não, sim, mas sem sombra de dúvidas é uma lei importante, sim. Também vemos no dia a dia, porque o advogado criminalista ele não atua só para defender quem é acusado de um crime. O advogado criminalista também atua ao lado de uma pessoa que foi vítima de um crime e em muitos desses casos é uma mulher que sofreu uma violência no âmbito doméstico, no âmbito de um relacionamento. Então, sem sombra de dúvidas, é uma lei protetiva e que tenta resguardar ao máximo esta mulher que vive sob essa condição. Mas o outro lado, quando a gente atravessa o muro e passa para o outro lado, o homem que está sob julgamento de um crime, de uma conduta adequada à Lei Maria da Penha, ele não tem o mesmo tratamento, ele não tem a mesma consideração, digamos assim. A gente entra nos corredores dos fóruns, onde se situam os juizados, as varas de violência doméstica, e nós nos deparamos com muitas campanhas a favor da mulher, pró-mulher, e a sensação que dá, e eu já ouvi isso de cliente, eu já me sinto aqui, entro aqui e já me sinto condenado. É como se eu entrasse aqui num corredor polonês e a qualquer hora virão lanças, tiros, bombas e tudo para cima de mim. Na sala de audiência, a mesma coisa ou pior. As partes pouco dirigem o olhar para o homem que está ali querendo apresentar a sua versão, apresentar o seu lado da história numa tentativa desesperadora de se ver inocentado. Então, isso pode, doutor? Isso pode. E aí a gente tem que enviar essa pergunta para todas as outras partes que fazem parte do nosso sistema de julgamento, do judiciário, e que, em tese, são aptas a chegar a um melhor resultado, chegar a uma decisão efetivamente justa. E nós estamos apavorados com o que nós estamos assistindo. Denota que a balança da justiça está desequilibrada nessa situação. É zero equilíbrio. E eu também repito aqui que em um caso meu, hoje não vim para falar tanto sobre esse assunto, mas é importante dizer que em um caso meu, numa sentença recente, a juíza justificou o equilíbrio das decisões dela, dizendo que em 58% dos casos ela absolvia os réus. E nós estamos falando de casos que, com certeza, do outro lado, as sentenças condenatórias têm falsas acusações. E o meu caso é um deles, que saiu uma sentença absurda, condenatória, com uma pena inacreditável para um processo em que, com todas as aspas, digo, a única prova considerada foi a palavra da vítima. Então, de fato, um assunto que a gente pode ficar aqui horas e horas conversando, porque nos atinge diretamente qualquer pessoa, qualquer indivíduo, qualquer homem, qualquer mulher, nossos filhos, nossos irmãos, nossos pais, nossos amigos. Eu faço campanha para todos os homens com os quais eu me relaciono, irmão, amigo, conhecido, marido de amiga, olha, abre o olho que a coisa está muito séria. Está muito sério viver aqui dentro dessa realidade processual e do ponto de vista do que está sendo considerado pelo nosso judiciário. E realmente isso tem feito com que as pessoas
se isolem e não queiram mais se relacionar, estar na convivência umas das outras, estar nos ambientes, na casa, porque qualquer situação que a gente imagine na nossa vida pode ser um momento em que alguém pode dizer, e aí aqui eu tenho que dizer, uma mulher que talvez tenha infelizmente, má intenção, uma intenção ruim por detrás de uma atitude, dizer que um abuso aconteceu, que um mal aconteceu, e o que ela vai falar já vai ser, com toda certeza, suficiente, no mínimo, para ela alcançar uma medida protetiva cujo prejuízo para outra parte pode ser uma prisão. Um mero desentendimento passou a ser crime. E aí Isso vem aí. a derrota da sociedade. Exatamente. Deu Meu errado. Deus. Está dando errado, muito errado. Como diz o Luciano Huck, loucura, loucura, loucura. Loucura. Por isso que as pessoas têm receio hoje em dia até de se relacionar, porque você vê essas coisas na mídia, É difícil. é difícil, é difícil. E às vezes o que a gente vê na mídia não é perto do que é a realidade. E esses nossos exemplos eu acho que falam muito sobre isso. A gente não vê na mídia informações de homens que foram acusados erradamente e a mulher, por outro lado, sendo responsabilizada por essa acusação falsa. Então a gente até discute entre nós qual deveria ser a resposta do nosso judiciário, do nosso legislativo, quando houver a efetiva comprovação de que uma mulher acusou sabendo que estava acusando falsamente. Para que isso aconteça, ela responda juridicamente sobre isso, tem que haver uma iniciativa da parte ofendida. Mas está tão cristalino ali para o judiciário, às vezes, que isso aconteceu, que eu acredito que deveria haver uma resposta automática, imediata, no bojo desse processo principal da pessoa acusada falsamente. Bom, gente, estamos chegando ao final de mais uma aula, né? Abram o olho. Doutora Caroline, dá aí as suas mídias, sua área de atuação, apesar que já está por ali, né, na TV. Bom, advogada criminalista, né? Acho que dá para ficar muito claro, com muito E logo, amor, logo, gente, muita eu estou postando paixão. um vídeo que ela fala os cuidados que você tem que ter quando você for preso. O que você deve fazer? Exato, Se liga. muito importante. Logo, logo no canal do YouTube. Muito Pode importante. complementar, por favor. Advocacia criminal, com muito amor, com muita paixão, apesar de todos os desafios são imensos. Somos, inclusive, muito, vamos dizer assim, malquistos de uma forma geral, mas digo aqui que qualquer um de nós está passível de sofrer uma acusação criminal. Tenho amigos e amigas que me procuram, às vezes desesperados, porque se deparam com uma situação como essa e, quando precisam de ajuda, buscam a advocacia criminal para ajudá-los a se defender. Então, minhas redes sociais, aqui eu trouxe meu Instagram, Caroline Schaubruch, com todas essas letras, Caroline Schaubruch ADV. Me acompanha por lá, que eu também compartilho bastante informação e conteúdo para todos os meus seguidores. Muito obrigada, Eduardo, mais uma vez. Eu que agradeço. Doutor Aderbal Dávila. E eu posso favor. afirmar que o conteúdo da doutora Caroline é altamente esclarecedor, ela entrega, tá lá de graça, Eu é muito acompanho, importante para você prevenir, né? E esse TikTok aqui que bomba muito também, muito bom. No meu caso, o meu desejo, né, a minha mensagem final, ela vai diretamente para você. Você que é pai, entenda que a mãe é muito importante para o seu filho. Você que é mãe, entenda que o pai é muito importante para o seu filho. Ainda que vocês tenham tido problemas na sua vida conjugal, entendam que a parte mais interessada é, de fato, o filho de vocês. A gente sabe que existem problemas, mas tentem ultrapassar e tentem cuidar, de fato, do futuro. Porque lá na frente, as estatísticas, do ponto de vista psicológico, não é nada agradável. Minhas redes sociais, Aderbal Dávila, tanto no TikTok como no Instagram e também no YouTube. Aderbal Dávila. Só no YouTube que Tem um númerozinho lá que foi colocado 48, randomicamente, nem eu sei de cabeça aqui agora. 48. Vai passar. Tá aparecendo aí, É, tá aparecendo. Certo. Mas é isso, minha gente. Finalizando mais um aqui, agradecendo aos dois pela participação, todo esclarecimento, né, dado, e acho que mais claro que isso, acho que é impossível.
E é isso aí, minha gente. Homem, principalmente. Que tem homem que a mulher diz que não quer mais nada com ele, aí vai lá e simplesmente mata, às vezes na frente dos filhos, como aconteceu ultimamente. Entendeu? Pô, segue a vida, meu Deus. Vai para outro relacionamento, sabe? Segue a vida. E tem que pensar principalmente nos filhos. Principalmente nos filhos. Na família, né? Em si. Isso aí. Tá bom, minha gente? E a seguir vai estar no YouTube, se você for preso. Que aí todo mundo sai correndo procurando advogado. É preso, ai meu Deus, tem que ter um advogado. Né? Eu digo, já guarda o número na agenda. Exatamente. Tem que estar na agenda, né? Desde a última vez que eu vim, tem o número na agenda. Lá, né? Ó, vai lá na minha rede social. Aliás, já tem o número na agenda. Eu já tenho o número na agenda. Mas se Deus quiser, eu não vou precisar, não. Vai precisar, né, espero que não. Tá bom, minha gente? Obrigado. Bom final de semana para vocês e vamos em frente. Tchau.